A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, sou a Bispa Eliane, trazendo para você a segunda aula da Teologia Pastoral. Quem ainda não respondeu a primeira aula, por favor, faça o mais urgente possível, porque ontem venceu o prazo, quarta-feira, aliás, hoje, quarta-feira, vence o prazo, tá? Vamos lá? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez, coloco nas tuas mãos esta aula, minha vida, os alunos, que o Espírito Santo tome a frente, faça como a tua vontade e o teu querer, que venhamos todos aprender com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que ele seja o professor e nós os alunos, em nome de Jesus. Amém. O que você aprendeu sobre o objetivo do ministério? Esse foi o exercício que nós passaríamos se a aula fosse presencial. Mas, como a aula é online, eu passei outro tipo de exercício para você. E você, por gentileza, que ainda não respondeu, entre mais rápido possível até amanhã, porque senão você vai levar 0 na primeira aula, tá bom? Vamos lá. Tipo que a partir de agora, né? Até hoje, meia-noite, eu ainda recebo as respostas da primeira aula. A partir de hoje, meia-noite, eu não vou computar mais a primeira aula, porque eu fecho a planilha e vou abrir a planilha da segunda aula e só vou anotar, computar a segunda aula. Vamos lá. Tipo de ministério. Os dons estão revelados em 3 dimensões nas escritas, como objetivo de entender todas as necessidades da igreja e envolver todos os membros do corpo de Cristo. Dons de serviço cristão, Romanos, capítulo 12, versículo de 4 a 8, repetindo Romanos, capítulo 12, versículo de 4 a 8. Esses dons edificam o cristão como indivíduo. Eles atuam a favor do crente como membro individual do corpo de Cristo. Dons de manifestação do Espírito Santo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 7 ao 11, repetindo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 7 ao 11. Esses dons edificam a igreja como corpo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12, são dons exercidos na congregação para a edificação de todo. Parta ali, mas é para a edificação de todos. Dons ministeriais, Efésios, capítulo 4, versículo de 11 a 12, repetindo Efésios, capítulo 4, versículo de 11 a 12. São dons em forma de homens que Deus dá à igreja para seu aperfeiçoamento. Vamos lá. Apóstolo, Mateus, capítulo 10, versículo 2, Lucas, capítulo 6, versículo 12 e 13. Apóstolo, literalmente, enviado. Há 3 tipos de apóstolos. Apóstolo enviado pelo Pai Jesus, que está em Hebreus 3, capítulo 3, versículo 1, e João, capítulo 17, versículo 3. Os apóstolos enviados por Jesus, que são os 12, né? Lucas, capítulo 6, versículo 12 e 13, repetindo Lucas, capítulo 6, versículo 12 e 13. Os apóstolos enviados pelo Espírito Santo, que está em Atos, capítulo 13, versículo 12, repetindo Atos, capítulo 13, versículo 12. Disse Jesus, Deus disse: profetas e apóstolos lhe enviarei. Profetas e apóstolos lhe enviarei. Lucas capítulo 11, versículo 49. O termo apostelo é igual a enviar como apóstolo particular. Lucas menciona termo apóstolo depois de os discípulos regressarem à sua missão com êxito. Lá em Lucas, capítulo 9, versículo 10, repetindo Lucas, capítulo 9, versículo 10. Também em Lucas, capítulo 17, versículo 5, repetindo Lucas, capítulo 17, versículo 5. E ainda Lucas, capítulo 22, versículo 14,
Lucas, capítulo 22, versículo 14, encerrando Lucas, capítulo 24, versículo 10, repetindo Lucas, capítulo 24 e versículo 10. Paulo faz diferença entre os 12 e os demais apóstolos. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 19 e capítulo 2. Gálatas, capítulo 1, versículo 19 e 29, né? Ou é 2 e 9, se tiver um pontinho aqui que não estou, né, conseguindo enxergar. Mas vale a pena dar uma olhada em Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Vale a pena olhar se tem 29 e olhar, ou então Gálatas 2, 9, tá? Eu acho que é Gálatas 2, 9. Dê uma olhada. Tiago, irmão do Senhor, que antes nem era discípulo. João, capítulo 7 e versículo 5. Os demais apóstolos, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de 1 a 6, já mencionamos. Silas e Timóteo, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Andrônico e Júnia, Romanos, capítulo 16, versículo 7. Os 12 dão o estabelecimento inicial da igreja e aparecem como o fundamento em Apocalipse, capítulo 21, versículo 14. Mesmo quando estavam os 12 com o Senhor, ele enviou 70, dando a entender que haveria um sistema mais abrangente em relação ao mundo da missão apostólica. Mateus, capítulo 10 e Lucas, capítulo 10. Teologia pastoral. Vamos lá. Teologia pastoral. A teologia pastoral também é conhecida como pastoralia. O seu nome técnico deriva do latim. Trata-se de um dos ramos da educação teológica que se preocupa com os labores pastorais teológicos e práticos. A prioridade é dada à vida espiritual e pessoal do indivíduo, que está sendo treinado ao seu treinamento nas Escrituras Sagradas, ao desenvolvimento da sua sensibilidade às necessidades das pessoas, às habilidades com as quais poderá servir ao próximo, ao lado prático do ministério para com os enfermos e outros, com coordenação em atividades sociais da igreja. A ministração de cultos normais e especiais, como também a ordenança, casamentos, funerais, cerimônias cívicas e até, acima de tudo isso, pregar e ensinar, que é um dos aspectos mais importantes desse treinamento. O ministro, pastor, vive um mundo de aspecto diversificado. Em todo este aspecto, ele necessita exercer seu ministério com integridade. Primeiramente, o ministro vive num contexto espiritual onde Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses 3, 8. Nesse contexto, há 3 coisas para serem observadas. Primeiro, o ministro conta com a presença do Senhor. Mateus 28, de 18 a 19, repetindo Mateus, capítulo 28, versículo de 18 e 19. Segundo, a alma imortal do homem deve ser restaurada e esse é o seu alvo. Romanos, capítulo 1, versículo 16, repetindo Romanos, capítulo 1, versículo 16. E em terceiro lugar, o ministro, pastor, tem um inimigo que não se cansa. Efésios, capítulo 6, versículo de 10 a 13, repetindo Efésios, capítulo 6, versículo de 10 a 13, e 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, repetindo 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. O ministro também vive em uma sociedade da qual ele também é cidadão. Como todas as pessoas, ele tem responsabilidade cívica, as quais deve cumpri-las. Nesse contexto social, há muitas religiões.
E há em muitas religiões, o ministro tem o dever de pregar o evangelho completo, sem atacar a ninguém e nem ser parcial com a palavra de Deus. Finalmente, o ministro, o pastor, deve, num contexto institucional, sendo o governo principal, a principal instituição, a vigilância no relacionamento com as instituições para ser um exemplo constante e não se curvar às possessões e corrupções, ao suborno, nem ceder a qualquer atividade ilícita, com o objetivo de proporcionar maior compreensão da responsabilidade e missão do ministério pastoral, é que este estudo foi elaborado. O indivíduo chamado para o ministério. Nós vamos, no próximo estudo, falar aqui para você sobre o indivíduo chamado. Vamos começar, com o indivíduo chamado para o ministério. E em seguida, vamos trazer bastante referências bíblicas para você estudar, anotar, aprender, se edificar, em nome de Jesus. Até o próximo estudo. Deus abençoe. Não esqueça de responder ainda hoje a primeira aula.